Olá, está no ar Porto e Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Eu sou o Maxwell Rodrigues e fico com você nesta próxima meia hora. Não esqueça de acessar o nosso site, as nossas mídias sociais, para que você possa acompanhar e se atualizar em relação a tudo que acontece nos portos do Brasil. Esta semana vamos debater segurança e para isso eu recebo o gerente comercial da Aerotech, Fernando Melo. Fernando, obrigado pela tua presença aqui. É um prazer te ter aqui para que a gente possa levar informações de qualidade para os nossos telespectadores. Agradeço o convite. Olá. Para fazer a dobradinha com o Fernando, teremos a nossa comentarista técnica do programa, Germaine Lilian Robson. Germaine, sempre bom te ter aqui para que a gente possa assuntar em relação aos portos do Brasil. Sem dúvida, obrigado, Maxwell. E hoje o assunto é altamente pertinente. Indiscutivelmente. Para isso, temos um grande player do segmento. Para iniciar o nosso programa, quero perguntar, Fernando, em relação a escaneamento de cargas, né? Nós Correto. Estamos percebendo aí cada vez mais o volume, principalmente de contrabando, drogas e assim sucessivamente que vem sendo apreendidos nos portos, não só de Santos, mas do Brasil de um modo geral. A gente pode afirmar que essa tecnologia hoje no Brasil está consolidada? Olha, Max, eu diria que sim, a gente sempre tem algo a melhorar, né? Mas a maneira que ela está instalada hoje no Brasil, praticamente em todos os portos, se não nos principais, ela tem demonstrado ser bastante eficiente. Tá? O que a gente vê na TV, em termos de apreensão, é somente uma parte do que se encontram, né? Então, ela se mostra muito necessária, né? Eu não consigo imaginar uma inspeção de carga sem os equipamentos que a gente possui hoje. Isso é um fato e a gente percebe a evolução, principalmente desse fator segurança nos portos, em virtude da tecnologia implementada. Mas aí eu quero fazer um gancho e pegar a opinião técnica da Germaine neste ponto, porque isto, mais uma vez, Germaine, como a gente está habituado no Brasil, foi motivado em virtude de uma imposição legal, né? Ou seja, o governo obrigou que todos os terminais privados viessem a fazer investimentos nesta tecnologia para que aí sim pudéssemos ter os resultados que hoje nós estamos tendo nos portos do Brasil. Eu percebo, Germaine, até por ter visitado outros portos, que mundialmente o modelo é um pouco diferente, né? Os investimentos, principalmente nestas condições de tecnologia específicas, quando o foco é segurança, é feito pela iniciativa pública, né? Pela gestão dos portos internacionais. E no Brasil foi um pouco inverso, ou seja, o governo passou essa responsabilidade para a iniciativa privada. Isso gerou impacto, gera reflexo? Como é que você avalia absolutamente tudo isso? Na realidade, gera um reflexo num primeiro momento, porque você tem um investimento muito grande, é um equipamento que tem um alto custo, né? Então, até a gente conseguir diluir esse custo na operação, ele realmente tem um impacto substancial. Aqui no Brasil, a gente sabe que tudo que depende da estatal propriamente dito, a gente tem aí um processo muito longo, mesmo até a questão de recursos, da onde eu vou tirar esses recursos, como é que eu vou conseguir efetivamente implementar essa solução. Então, eu acho que o Brasil já estava atrasado, se a gente olhar friamente, o Brasil já estava atrasado, os Estados Unidos já tinha começado, outros países já tinham começado antes com o uso do scanner. Como ele mesmo comentou, a gente não tem mais condições de fiscalizar fisicamente, a gente tem que ter mecanismos mais modernos para isso, até para dar fluidez no fluxo. E a única forma que teve efetivamente de acelerar esse processo e a própria Receita Federal do Brasil responder para a OMA propriamente dito, no sentido de dar segurança ao comércio exterior, o formato foi você pegar a iniciativa privada e obrigar ele a fazer esse tipo de investimento. Quando a gente fala na questão do custo, a gente percebe que inicialmente alguns terminais até cobraram uma tarifa para o escaneamento, o que contribui aí para que a gente aumente cada vez mais o custo do Brasil. Evidentemente que o investimento ele é extremamente pertinente. Como é que o mercado se comportou, uma vez que você é gerente comercial e você também tem um excelente relacionamento com todos esses terminais espalhados aí pelo Brasil, Fernando?
Normalmente, sim, é uma obrigatoriedade, né, do terminal de ter esse tipo de equipamento, né? Por outro lado, o equipamento ele é bastante produtivo, né? Os equipamentos que a gente tem instalados hoje no Brasil, você consegue ter uma produtividade de até 120 caminhões por hora, que na prática isso se reduz, obviamente, porque você tem que analisar as imagens, né? Mas mesmo assim ele é bastante rápido, né? Então, se a ideia é você ter uma imagem do que está dentro do container, o equipamento cumpre muito bem essa função, né? E de maneira rápida, né? De uma maneira que você não vai atrapalhar a produtividade do terminal como um todo, daqueles scanners que devem ser inspecionados. Então, assim, o mercado, né, como toda e qualquer obrigação, ele cumpriu, né, mas de uma certa maneira ele também se adaptou, né, entrou no custo, como o custo de você ter os outros equipamentos para fazer a operação. Então, você tem os RTGs, você tem os STS, né, você tem todas as operações com reach stackers, então ele entrou como mais um equipamento necessário no todo aquele conjunto para fazer a movimentação dos containers, né? Virou ambiente, na verdade. Aí eu quero pegar o gancho disso, Germaine, voltando de novo, explorando principalmente essa condição técnica, quando a gente fala desta relação de custo, mas evidentemente, pelo menos na minha visão, eu acho que a gente tem um impacto operacional, né? Quando a gente fala destas questões da movimentação da carga. A gente percebe que inúmeros terminais possuem mais de um site, né? E não necessariamente você vai colocar um scanner em cada site. Então você coloca o scanner num site específico, mas os outros sites também são alfandegados, ou seja, se você teria que receber a carga no site B, ele tem que obrigatoriamente agora passar pelo site A para poder estar descarregando no site B ou carregando necessariamente. Você acha que teve impacto operacional, Germaine? No caso, quando você tem vários sites, sem dúvida nenhuma, a logística ela fica muito complicada, mesmo porque existe a questão, quando você tem sites e que você sai da área alfandegada, de repente, até e entra em outra área alfandegada, você tem um trânsito aduaneiro aí no meio do caminho. E aí existe a questão do monitoramento que você tem que fazer, porque não adianta você entrou... Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Então, como é que você vai rastrear isso? Então, uma das grandes questões, inclusive a ser resolvida pela própria Receita Federal, é como dar a garantia de que quando ele entra no segundo site, aquele processo do escaneamento ainda continua válido. Porque pode ser que desde que eu escaneei, obtive a imagem e garanti que não tinha nada ilícito dentro do container, drogas, armas, sei lá, qualquer outro tipo de objeto, nada me garante que quando eu entro no segundo site eu estou na mesma situação. Sem dúvida. Porque eu trafeguei e não tenho efetivamente um monitoramento que me dá esse tipo de garantia. Eu tenho que fazer essa pergunta. Como é que a gente resolve isso, Germaine? É assim, vamos falar aqui o português, né, claro. Hoje a gente tem um sistema de lacre que, teoricamente, é um dos mecanismos que você pega, olha, confere o número, vê se ele foi violado, se não foi. Muito embora a gente sabe que o pessoal tem várias formas de fazer essa abertura e fechamento até sem romper o lacre, ou conseguindo até abrir e fechar o lacre novamente. Então, assim, o pessoal tem uma criatividade enorme para conseguir manipular essa unidade de carga. Então, nós estamos falando do lacre sem tecnologia embarcada. Sem tecnologia embarcada. Aí nós Aquele velho e antigo lacre que a gente conhece de muitos anos. Isso. Aí, quando a gente começa a pensar de que, de fato, eu tenho todo esse trânsito e tenho que fazer o monitoramento efetivo dele, o rastreamento real dele, eu começo, e a gente está partindo para um Portos 4.0, eu tenho que começar a partir para o lacre inteligente, de tal forma que eu tenha a certeza absoluta de que aquela situação que eu verifiquei no escaneamento é a mesma situação que eu vou ter num ponto de entrega, num segundo ponto de entrega, num terceiro ponto de entrega, enquanto eu tiver esse lacre acompanhando essa carga. Por quê? Porque esse lacre é inteligente o suficiente para saber se foi rompido, se foi manipulado, ele tem essa inteligência, e depois, se você utilizar o lacre com o GPS, você tem o rastreamento dele em tempo real. Então, você sabe se saiu fora da rota, porque quando eles fazem esse tipo de manipulação, eu faço uma saída fora da rota. Você falou em GPS, eu quero explorar um pouquinho mais esse ponto, porque é extremamente relevante quando a gente fala em escaneamento de carga. A gente percebe que você
pontuou a questão do GPS especificamente. E em outros portos do mundo, a utilização principalmente dessa tecnologia, ela está direcionada à questão do RFID, que tem aderência total até com o projeto Portolog, ou seja, onde você faz o transit time de todo o processo ao longo das rodovias com checkpoints, né? Então você tem um checkpoint numa determinada localidade, outras e assim sucessivamente. Você acha que o caminho é o lacre via GPS ou no Brasil nós vamos conseguir instalar checkpoints em todas as rodovias, uma vez que nós temos aí esse tamanho continental como é o Brasil? Se você quer efetivamente fazer um rastreamento em tempo real, se você quer fazer um rastreamento em tempo real, você é obrigado a utilizar a tecnologia do GPS, tá? A questão do RFID, você tem, como você disse, eu tenho que ter os portais para poder fazer a leitura e num território amplo como é o nosso, eu acho que isso é totalmente inviável. Então, é assim, e para você ter garantia total de que efetivamente não houve manipulação, de que você está fazendo um rastreamento em tempo real, o mais seguro seria você utilizar o lacre com o GPS. Hoje, tecnologia vem reduzindo muito de custo. Então, você tem que até balancear. Eu vou até fazer um outro cenário para você entender. Se a gente olha a frota local, por exemplo, que está fazendo toda essa movimentação de carga em regime aduaneiro, na jurisdição do Porto de Santos, por exemplo, muitos caminhões não têm GPS, eles contratam dependendo do valor da carga. Então, na realidade, não é a solução ideal e nem é, talvez, a solução legal. Porque hoje, em termos legais, eu sou obrigada a fazer um monitoramento e um rastreamento em tempo real. Então, a partir daí, você tem que partir para uma tecnologia GPS, que seja no caminhão, que seja no container. No caminhão, nada me garante que alguém não tirou a unidade de carga de cima do caminhão e continuou rastreando o caminhão. Mas, enfim, digamos que eu tenho uma vinculação entre os dois, tá? Mas se o caminhão não tem GPS, não vale a pena investir duas vezes. Aí eu investiria no lacre para fazer eletrônico. Fernando, vamos explorar esse ponto. Quando a gente fala da questão do escaneamento de carga, a gente percebe que o lacre eletrônico contribui, a gente percebe que o OCR é fundamental dentro desse processo para que você identifique aquele caminhão que efetivamente vai ser escaneado e aí eu tenho que fazer um pequeno recorte. Como é que está a integração de sistemas para absolutamente tudo isso? Hoje, estas informações são, de alguma maneira, imputadas dentro dos sistemas também dos órgãos de controle, eu estou falando Alfândega, Receita Federal, como é que isso está efetivamente ocorrendo nos portos do Brasil? Hoje, normalmente as imagens que são produzidas no scanner, né, elas são de propriedade da Receita Federal, né? Então, assim, para a Receita, né, para os órgãos públicos, o interesse é na imagem. E para o porto é a produtividade, que é uma forma que ela seja, quando ela é produzida, não se tome tanto tempo, né? Mas tentando me aprofundar, essas imagens que hoje ficam disponíveis localmente? Localmente, né? Até por segurança, o scanner é como uma ilha, né? Você não tem uma conexão externa com a internet. Mas você tem uma réplica para a Receita, tá? Você tem uma réplica. Você tem uma réplica para você. Na realidade, a Receita, ela consegue visualizar, ela tem um centro de operações onde ela tem essa visualização dessas imagens de escaneamento. Sim, em todo porto tem, né? Essa imagem, normalmente ela fica armazenada dentro do equipamento e diariamente é feito um backup dessas imagens para um ambiente externo. É onde a Receita tem o acesso. Informações. Exatamente. Então, a gente está dizendo que isso daí não é em real time, ou seja, não é em tempo real. O caminhão passou, essa informação está no servidor local e também está disponível ao mesmo tempo. Ela pode estar em tempo real também. Em alguns terminais existe essa possibilidade de... Na realidade, muitos terminais têm esse processo, até por exigência da Alfândega de Santos, tá? Você tem esse processo até integrado. Eu vou entrar um pouquinho mais, porque aí eu conheço um pouquinho mais da solução. Muitos terminais, mesmo porque até por conta da questão do terminal ser obrigado a publicar via web todos os movimentos em tempo real, ele traz junto com os movimentos as imagens todas, tá? Certo. Então, isso é carregado junto e a própria Alfândega de Santos tem monitoramento sobre isso. Aí falando específico sobre Santos. Claro, e aí a gente precisa explorar os portos do Brasil, né? E vocês atuam nacionalmente. A Smith Detection, a gente sabe que é uma empresa global e internacional. Como é que está o cenário portuário? É isso que eu quero puxar, é isso que eu quero debater. Vamos falar que outros portos também possuem essa característica de hoje, de muitos terminais privados do Porto de Santos, ou a gente ainda está patinando dentro desse processo de integração, Fernando?
Olha, eu diria que aqui tem um avanço um pouco maior, né? Nós como Aerotech, os representantes da SMITS, a gente atende o Brasil todo, né? E as exigências, elas se diferenciam de um estado para o outro. Aqui você tem uma obrigatoriedade muito maior em escaneamento, enquanto em outros estados você não tem, né? Então, basicamente, o tratamento dessas imagens, ele é feito de forma semelhante. Tá? Assim, você tem o armazenamento dentro do equipamento, né? E, obviamente, a Receita tem o acesso que é sempre disponibilizado pelo terminal. Tá? Por ser uma lei federal, não me parece que existe alguma inconsistência dentro desse processo. Toda vez a gente sempre volta a esse ponto, né? Por mais que seja uma lei federal, o comportamento dos portos são diferentes, Germaine? É assim, o que acontece? Até para entender um pouquinho o cenário. Santos, até por questões de parcerias público-privadas, a gente teve um desenvolvimento maior da alfândega do Porto de Santos. Houve muito investimento da iniciativa privada, até preparando essa alfândega para ela poder lidar efetivamente com tecnologia. Por isso que a gente vê essas diferenças. Não porque federalmente ou em termos de nação não tenha sido definido, mas Santos houve um investimento maior da própria iniciativa privada. Agora eu vou voltar um pouquinho na questão, porque ele falou assim, as imagens são de propriedade da Receita Federal. Na realidade, tem que ficar disponível até por uma exigência da Receita. Exato. Mas, se a gente olhar no fundo, o cerne da questão, é a obrigatoriedade do terminal garantir a integridade da unidade de carga que ele está transferindo, inclusive contra ilícitos e etc. Tanto que, na análise da imagem, caso o terminal identifique alguma situação suspeita, ela é obrigada a contactar a Receita Federal no ato, Polícia Federal, Receita Federal, tem os órgãos que ela tem que contactar, para efetivamente fazer uma inspeção mais a fundo, tá? Então, a responsabilidade em si está no terminal fazer essa análise, tá? Em última instância, se precisar, entra a Receita Federal, mas a responsabilidade primeira é do terminal e a ele comunicar os órgãos competentes, tá? Então, a gente até não se preocupa tanto nessa questão. A Receita não tem braço para monitorar em tempo real, nem vai conseguir, ela não tem esse aparato todo. O que ela vai fazer é que a partir do momento em que eu, que sou um preposto dela, porque eu fui alfandegado, eu sou um preposto da Receita Federal, na medida em que eu avisar tem uma situação suspeita, nessa hora a Receita Federal entra, toma conta e ela acompanha todo o processo junto. Então, eu acho que a maior preocupação é que a gente tenha a integração e a disponibilização da informação. Não sei se efetivamente em tempo real, porque a gente não tem esses braços todos, né? Mas existe tecnologia para isso. Eu quero explorar a relação do middleware no segundo bloco. Você já percebeu que nós estamos focados em segurança nos portos do Brasil. Porto Negócios vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com Porto Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues. Não esqueça de acessar o nosso site, as nossas mídias sociais e se atualizar em relação a tudo aquilo que vem ocorrendo nos portos do Brasil. Essa semana recebo Fernando Melo, gerente comercial da Aerotech, e também Germaine Lira Robson, a nossa comentarista técnica do programa. Fernando, no último bloco nós exploramos aí e navegamos dentre inúmeros pontos relacionados à segurança nos portos do Brasil. A gente sabe que a SMITS é uma empresa que possui aí aproximadamente 55 anos no mercado de tecnologia. E aí, naturalmente, a SMITS veio para o Brasil em virtude de tudo aquilo que foi alavancado no segmento portuário. Não só a SMITS, mas também outras empresas internacionais. Como é que você enxerga a questão da legislação no Brasil, uma vez que a SMITS é uma empresa internacional e toda vez a gente esbarra nessa questão cultural, né? Nós não temos os processos claros e definidos. Como é que a SMITS enxerga esse ponto da legislação nos portos do Brasil? Hoje a SMITS, como ela atende, como você mesmo disse, né? Ela atende um mercado mundial. Existem outros mercados que existem exigências semelhantes às nossas, tá? Então, o equipamento, ele se adequa bastante a essa legislação, porque, na verdade, em outros países, né, não todos, mas eles também são semelhantes em termos de exigências, tá? O que a gente tem hoje são, eu diria que sim, são exigências mais com relação à segurança do uso do raio-x, né? E o equipamento atende, né? O equipamento, ele
ele simplesmente não escaneia seres humanos, aqui você não pode escaneá-los, né? Então, ele tem sensores que permitem que o raio-x seja emitido exatamente na carga. Então, quando começa o container e quando termina, então aquela imagem que a gente tem, é bem clara, quem já teve a oportunidade de verificar, então fica muito claro que a grande preocupação da legislação é com a saúde, né? Não só dos motoristas, né, que passam pelo scanner, mas também com as pessoas que trabalham no entorno. Então, o scanner em si, normalmente existe aquele portal que é bastante visível, né? Mas ele não se restringe a isso, tem toda uma estrutura, tem os muros, né, de concreto, exatamente para tornar um ambiente confinado e seguro. Esse foi o grande desafio, a implementação, principalmente de escolha da localidade, né, de instalação desses scanners dentro dos terminais, uma vez que a infraestrutura é significativa para a instalação? Sim, eu diria que é um grande desafio, sim, até porque não só pelo investimento em si, né, da estrutura necessária, mas você achar um local onde você acabe preservando a área livre do terminal, você não pode invadir a área onde normalmente você colocaria containers, então a ideia é que você use a menor área possível para instalar o equipamento, né? E também com a questão da segurança, né? Então, assim, e a questão logística também, do local onde instalar, né? Sem afetar, você tem que avaliar todas as quadras que existem dentro de um terminal, posicionamento de containers, seja ele exportação, importação, vazio, para que você não afete a logística e a operação desse terminal, né? Exatamente. Normalmente, os terminais, eles têm apenas um scanner, né? Então, normalmente isso tem que ser muito bem pensado. Existem terminais, já que existem mais de um, no caso, né, até 2, principalmente aqui em Santos, a gente tem alguns terminais que possuem, né? Então, ele tem uma flexibilidade maior com relação à logística interna, né? E também não fica dependendo de um equipamento só, né? O equipamento exige manutenção. Você colocou essa questão da dependência. Existe compartilhamento? Ou seja, existem terminais que estão compartilhando um único scanner? Existe, eu diria que é bastante comum, tá? Às vezes até quando esse tipo de compartilhamento em terminais próximos aqui, na região de Santos, ele é bastante comum, mas em outros terminais, como no Rio de Janeiro, assim, existem terminais que compartilham um scanner com o outro, quando um precisa fazer uma manutenção e acaba inutilizando o scanner por algum momento, ele acaba compartilhando com o vizinho. Eu vou fazer só um recorte, Germani, porque eu quero pegar a tua opinião. Eu vou pedir para que a produção passe imagens do Maslach Plaza, que foi implementado agora em maio em Rotterdam, e a gente percebe que esse espaço é um espaço que possui todas as tecnologias e que contribui muito com o desenvolvimento logístico daquele porto. Será que não está na hora da gente ter um espaço onde a gente tenha o escaneamento de carga, a avaliação de toda a documentação e, posterior a isso, utilizando o lacre, como você pontuou com muita propriedade, ele tem acesso aos terminais para que os terminais se foquem na velocidade de movimentação para que a gente possa reduzir o custo e ser muito mais ágil nas nossas operações, Germaine? Eu tenho certeza que sim, mesmo porque, até voltando na questão do compartilhamento, como nem todo terminal tem, a gente vai pegar a questão, tem os terminais portuários que são obrigados, tem os terminais retroportuários que são obrigados também, ou podem, eventualmente, subcontratar de terceiros, mas aí tem todo esse processo do trânsito que eu comentei. Mas tem também os REDEX hoje que estão, eventualmente, pode-se pedir um escaneamento de uma carga, ele tem que pegar, tem que solicitar um terminal, fazer o escaneamento. Enfim, então essa questão de ter sido feita a instalação nos terminais, de certa maneira, foi meio prejudicial para a logística. Mesmo porque o projeto original, quando começou a se discutir Receita, Codesp, a gente ia ter os pontos de escaneamento fora dos terminais. No final, esse consórcio, que seja, não funcionou, não deu certo, não foi para frente e acabou que a legislação veio na exigência em cima do próprio terminal. Mas o ideal, na medida em que a gente tenha, por exemplo, o lacre inteligente, que a gente tenha a unidade de carga efetivamente monitorada, que eu consiga dar garantia que eu escaneei e que o que está chegando é o mesmo que eu escaneei, nessa altura é de se repensar toda essa estrutura, no sentido de melhorar a logística. Isso seria um ganho para esses terminais que hoje, de certa maneira, têm um impacto significativo no fluxo interno do terminal. Fernando,
Trazer um pouco mais para o nosso ambiente, né, como diga, no nosso dia a dia, vamos se dizer desta maneira, e a sociedade portuária, a população também, de um modo geral, ela tem a percepção de que cada vez mais drogas são apreendidas nos portos do Brasil, evidentemente pelo uso da tecnologia. A gente pode dizer que essa percepção ela vai cada vez mais aumentar, porque os investimentos em tecnologia vão contribuir para que seja cada vez mais apreendido um volume maior de drogas, ou a gente chegou, vamos dizer assim, no teto, no limite. É isso e o volume é mais ou menos esse? Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir aumentar sim, até porque com toda a tecnologia ela evolui, né? Ainda este ano a gente está entregando o primeiro scanner, né, com uma diferenciação de cor para materiais orgânicos e inorgânicos, né? Então a gente chama de discriminação de cor na imagem, né? Então através de um software você consegue verificar, né, esses dois tipos de elementos distintos. E qual é a vantagem disso? Você tem uma inspeção muito mais rápida e mais segura, porque visualmente o operador vai conseguir identificar se tem algo distinto ou não dentro da carga. Então, sem dúvida, o uso desse tipo de equipamento ele vai se tornar padrão. Eu acredito que para os próximos scanners que vierem, os novos modelos, todos serão com esta tecnologia. Então, isso vai contribuir, na verdade, para que as inspeções sejam cada vez mais efetivas. A gente pode dizer para o pessoal de casa que, na verdade, esses scanners dos terminais são os mesmos scanners que a gente acompanha nos aeroportos, mas numa escala muito maior? A gente pode sim, exatamente. Eu não sei se alguém no aeroporto já teve a chance de olhar um pouquinho para o lado e dar uma olhada na imagem. Esses scanners, eles já possuem essa discriminação de cor. Então, isso ajuda bastante o operador que precisa rapidamente identificar, né, se existe algo suspeito. Então, com esse auxílio da tecnologia, com esses softwares, ele consegue chamar mais a atenção do operador para que simplesmente ele indique se tem algo ou não suspeito para uma posterior inspeção manual, digamos assim. Fernando, só para, infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu tenho certeza que quem está sentado lá em casa agora está se fazendo esse questionamento, até porque a nossa audiência cada vez mais aumenta do nosso programa e as pessoas acompanham tudo aquilo que a gente fala em relação à mão de obra, né? A gente já vem discutindo esse ponto muito aqui no Porto e Negócios. Quando houve a obrigatoriedade, a implementação de tecnologia, houve também uma dificuldade muito grande de contratação de pessoas capazes de operar esses equipamentos, e como é que a Smith se prepara para poder capacitar e treinar essa mão de obra, uma vez que este ponto é um ponto extremamente relevante? Sim. No nosso caso, nós fornecemos os equipamentos e realizamos a manutenção dos mesmos, né? E, obviamente, é uma manutenção que requer um certo tipo de conhecimento especializado. Então, a questão de mão de obra, acho que como qualquer outra tecnologia, ela é sempre pertinente porque é escasso, né? Então, no nosso caso, nós treinamos nossos técnicos, né, para poder realizar a manutenção. A operação desse tipo de equipamento, ela fica a cargo de outras empresas. E elas trabalham da mesma maneira, né, com uma capacitação bastante grande, né, com relação às pessoas que irão operar esses equipamentos. Não só com relação a identificar algo suspeito na imagem, que realmente para quem é leigo, olha a imagem e acaba não percebendo que de repente tem alguma nuance, algo que poderia ser suspeito ou não, mas eles são muito bem treinados e rapidamente eles conseguem verificar. Além dessa expertise que é adquirida no treinamento, tem toda a questão de legislação para trabalhar com equipamento, né, que emite raio-x. Então, sim, você tem um determinado número de horas, né, para você pegar o profissional e deixar ele apto para realizar o trabalho. Então, acho que como qualquer outra tecnologia, exige um investimento grande em treinamento. Sem sombra de dúvida. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Fernando, deixa eu te agradecer. Prazer enorme ter empresas, principalmente como a sua, a própria Smiths, aqui no sofá do Porto e Negócios, porque isso demonstra efetivamente tudo aquilo que a gente precisa debater nos portos do Brasil com tamanha relevância. Obrigado por estar presente aqui. Obrigado, Janine. Obrigado a todos. Germani, sempre bom te ter aqui no nosso programa, sempre nos aprofundando, né, e aumentando
principalmente a qualidade dos nossos entrevistados aqui, levando informações para essa audiência tamanha que nós temos no nosso programa. Max, foi um prazer e eu acho que assim o tema não se esgota com certeza aqui. Tem muito a ser falado. É isso aí, Porto Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, deixe sempre o seu melhor por onde passar. Pode ser que um dia você precise retornar lá. Um forte abraço e até semana que vem.